E hoje tem Flamengo, o Mengão entra em campo hoje às 9h30 da noite, partida pela Copa Libertadores da América. O Flamengo precisa de um bom resultado para ficar tranquilo nas oitavas de final da Libertadores. E vamos juntos aqui analisar Denilson e a Renata Fã falando sobre a preparação do Flamengo para essa partida. Tem mudanças na escalação e também os comentaristas do programa da ESPN Brasil falando sobre essa partida da Libertadores. Mas faz o seguinte, chega dando aquela moral, deixa o seu like, vamos bater uma meta aí de 2.000 likes para esse vídeo, compartilha o vídeo no seu grupo do WhatsApp com o seu amigo flamenguista e se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações, lembrando que todos os dias trazemos as informações do Flamengo para vocês aqui no nosso canal, tá bom? Cresce esse vídeo, canal ESPN Brasil e canal Jogo Aberto, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Mas é um time muito forte. Hoje é a vez do Flamengo nas oitavas de final da Libertadores. O rubro-negro recebe o Bolívar no Maracanã, que vai estar lotado. A equipe da Gávea vem de empate frustrante no Brasileirão diante do Palmeiras em casa. Por outro lado, conquistou a vaga para as quartas da Copa do Brasil em cima do time paulista. Os visitantes vivem boa fase. São 3 vitórias em 3 jogos. É o líder do campeonato boliviano. Na fase de grupos do torneio, as duas equipes se enfrentaram. O rubro-negro perdeu o primeiro jogo na Bolívia por 2-1. No Maraca, a história foi bem diferente. O Fla goleou por 4-0. Mais tarde, Tite vai utilizar força máxima em relação ao que tem disponível. Na última semana, o treinador perdeu 2 jogadores com graves lesões. Everton Cebolinha sofreu ruptura no tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo e já passou por cirurgia. O atacante não joga mais nesta temporada e o tempo de recuperação é entre 4 e 6 meses. Vinha também está fora da partida. O lateral esquerdo sofreu lesão no joelho e, assim como Cebolinha, vai ser operado. Quem também não joga, só que por suspensão, é o atacante Bruno Henrique. Com isso, a provável escalação do Flamengo tem Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Eric Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo e Pedro. Luiz Araújo se torna peça fundamental sem Cebolinha. É o 12º jogador de Tite. Costuma entrar bem, muitas vezes sendo decisivo. Além disso, é o atleta com mais jogos disputados nesta temporada. São 43. O Flamengo tem também os garotos de Matheus Gonçalves, Lohan e o nigeriano Chola para suprirem a ausência de Cebolinha. Só que a diretoria está atenta ao mercado para repor a posição. E Michael, ex-Flamengo, que está no Al Hilal, tem chance de retornar ao clube. É um jogador que a gente gosta muito, saiu no momento que era importante para a carreira dele. Tem problema de voltar, isso acontece. O Gerson saiu, depois voltou. Na lateral direita, Tite treinou com Wesley e Varela, que está recuperado de lesão no quadril. Mas o jovem de 20 anos sai na frente nessa disputa por ter mais ritmo de jogo. Inclusive, o Wesley pode estar próximo de deixar o clube. O Flamengo aceitou a proposta de 20 milhões de euros da Atalanta da Itália pelo lateral, aproximadamente 120 milhões de reais. O Flamengo controla totalmente a operação. É um jogador que obviamente interessa o Flamengo, a prova é que a gente renovou o contrato dele recentemente. Agora, é um negócio como outro qualquer, a gente precisa ver, para que isso seja possível, a gente precisa analisar peças de reposição, quais seriam as opções de reposição, e pensar ainda nessa janela os movimentos que a gente teria que fazer para, vamos dizer assim, outras contratações. Então, assim, ele está dentro de um contexto tem multa, da né? janela. Não, a multa é muito alta, muito acima, esquece, ele não pagaria uma multa dele para arrancar ele do Flamengo. Bom, é um momento de prestar atenção na bola aérea, corrigir os erros e aproveitar a força da torcida para fazer um bom resultado. Até porque o duelo de volta na semana que vem é na temida altitude de 3.600 metros de La Paz.
melhor para o Flamengo já fazer o resultado hoje, garantir um placar até confortável, elástico, para não sofrer na altitude, que independentemente do adversário, é sempre uma barreira a mais na Libertadores ou na Sul-Americana. O Loirão deixou quicando aí um comentário, hein? Né? Porque não tem muito o que fazer, assim. O Flamengo, assim, óbvio que queria ter feito a melhor campanha, poder decidir nessa fase jogando em casa, mas aí tem também a possibilidade de fazer um placar elástico, um bom placar, porque na altitude tudo pode acontecer. Realmente é difícil, não é frase vazia, jogar na altitude também não é... Não, é difícil sim para todo mundo. Para quem não está acostumado é muito difícil. Independentemente se você tem qualidade técnica ou não tem qualidade técnica, a velocidade de bola é diferente, os caras que já estão acostumados colocam mais intensidade no jogo. Então, se o Flamengo, o ideal é o Flamengo conseguir fazer 3, 4 gols aqui no Maracanã e aí pode viajar para a Bolívia com um resultado mais tranquilo. Uma perguntinha básica. Tem o jogo do Bolívar hoje e tem clássico no Newton Santos contra o Botafogo no domingo. E aí tem essa volta lá na altitude. O que fazer o Tite? Poupar os jogadores no final de semana. Os principais jogadores você tem que poupar. Essa é a minha opinião. Enquanto isso, os funcionários do Maracanã vão preparando o gramado para o jogo dessa noite entre Flamengo e Bolívar. 9h30, transmissão aqui da ESPN, Rogério Voga e todo o seu time. E o Flamengo sabendo muito que ele precisa, aproveitando a presença do Eugênio Leal entre nós, penharolizar o jogo dessa noite contra o Bolívar, né? Porque ontem o Penharol fez isso diante do The Strongest, meteu 4-0, levou para a altitude, uma vantagem, está levando uma vantagem bem interessante. E o Flamengo precisa pelo menos fazer a mesma coisa. E já ganhou o Bolívar por 4-0 esse ano, na fase de grupos da Libertadores aqui no Maracanã. No momento que precisava de 2 vitórias de 2 jogos e conquistou. 4-0 no Bolívar, 3-0 no Milionários. E foi 4-0 aqui. 4-0. E aí o Bolívar, o Flamengo sabe disso, é um time muito bem montado pelo Flávio Robato. Hoje o Pato Rodrigues não joga, é um desfalque importante no time do Bolívar. O Flamengo tem vários problemas, né? Não tem o Cebolinha até o final do ano, não tem o Vinha, e aí o Ayrton Lucas se mantém como lateral esquerdo titular. Na direita uma dúvida, acho que joga o Wesley, que está praticamente sacramentada a sua venda para o futebol italiano, vai jogar na Atalanta, 20 milhões de euros. Fabrício Bruno tem a proposta do Rennes da França, 15 milhões de euros, mas também deve jogar compondo a zaga com o Léo Pereira, e aquele talento todo do meio para frente, com Pulgar, De La Cruz, Gerson Arrascaeta, Pedro e Luiz Araújo, mais uma vez, fazendo o lado esquerdo como gosta o Eugênio Leal. É isso, o Flamengo sabe, tem que fazer o placar hoje, porque a volta em La Paz vai ser muito mais complexa. Então fale, Eugênio, já que você gosta do Luiz Araújo pelo lado esquerdo, já que você concordou com a afirmação do Rafa, que o Flamengo tem que penharolizar? Nessa aí ele mandou penharolizar. Bem. Mandou bem demais. Imitar o Penharol, que enfrentou um time boliviano de La Paz e meteu 4 em casa, é isso? É isso. Segundo o Bira, foi uma atuação intransigente do Penharol ontem. Não negociou nada. Ele mudou o estado foi para dentro e amassou. É o que o Flamengo tem que fazer hoje. O Flamengo hoje precisa ser intransigente. É buscar a vitória goleada, acima de tudo, 90 minutos para cima, forçando, pressionando. Fez 2, faz o terceiro. Fez 3, faz o quarto, faz o quinto, faz o sexto. Não pode se acomodar. Não tem essa de guardar nada. Não tem que guardar nada para depois. É priorizar o jogo de hoje e buscar o maior número de gols que for possível. Quanto ao Luiz Araújo pela esquerda, não é o lado principal dele. Ele rende melhor pela direita. Mas diante das circunstâncias, dos desfalques que o Flamengo tem e do desempenho abaixo do esperado do Bruno Henrique em jogos recentes, ele é a melhor opção pela esquerda, continua sendo um jogador de muita força física, de boa qualidade técnica e que pode, sim, pela esquerda, como fez outro dia contra o Palmeiras, ajudar bastante na construção desse resultado que o Flamengo precisa. Eu sabia que ele ia citar o jogo contra o Palmeiras. Eu tenho uma pergunta. O Henrique é suspenso hoje, por isso que ele não joga. Quando você falou que o Flamengo tem que ser intransigente... Mesmo se não tivesse suspenso, não está jogando bola, não está respondendo. Quem? Bruno Henrique. Quando você falou que o Flamengo tem que ser intransigente, tem que, se fizer o segundo, tem que fazer o terceiro, quarto, quinto, eu me lembrei do amigo Rafael Prats. Ele perguntaria, isso está combinado com o Bolívar? Não está combinado com o Bolívar, mas isso não tem que fácil combinar. Assim? Fazer... Não, como o Flamengo é muito mais time que o Bolívar. Para fazer 3, 4, 5, mas o ponto, na fase de grupos, o Flamengo conseguiu, legal, só que do outro lado tem um adversário que estuda bastante, que vai tentar levar de todo jeito esse confronto vivo para a Bolívia.
E aí vai muito também de formação. O Bolívar, no jogo pela fase de grupos no Maracanã, se expôs, tentou jogar e pagou caro por isso. O Flamengo, quando consegue chegar ali na frente, tem muito repertório ofensivo. Dessa vez, pode ser que o Bolívar venha mais precavido. O Flávio Robato entenda que um 0-0 aqui, ou até mesmo uma derrota por poucos gols, seja um bom negócio. E é. Então, nesse aspecto, para o Flamengo também, não dá para ficar refém só da possibilidade de goleada. Para mim, é mais uma questão de postura. O Flamengo precisa abrir o placar, continuar em cima, manter a ideia de jogo, mas não também tratar como um fracasso uma boa atuação com um placar mais magro. Isso daí pode acontecer, bola na trave, às vezes a noite não é das mais brilhantes, mas precisa entender que o Bolívar de hoje deve ser um adversário mais retocado. No mínimo 3. Abaixo disso é insuficiente para a gente classificar como uma boa atuação do Flamengo. Mas, Eugênio, se tratando sabe que lá em cima é difícil. Não, mas se tratando vai sofrer. Não, é complicado. O Flamengo perdeu lá quando de 2-1, não foi? Foi 2-1. Mas o Inter, por exemplo, no ano passado... Mas com um time reserva e um esquema tático inédito, né? O Inter vai em La Paz no ano passado e sofreu, é verdade, teve pressão, mas conseguiu um bom resultado lá. Então, pode acontecer. Não é também um fantasma e dizer que o Flamengo vencendo por 2-0 hoje, eu não acredito que está eliminado. Então, continuam sendo 2 jogos. O que não pode acontecer... Ano passado venceu 1-0 o Olímpia no Maracanã, teve gente considerando bom resultado, eu falei, olha, complicou. E lá em Assunção não tem altitude. Mas é porque não jogou nada tomou lá. de 3, então. Mas essa é a questão. Tem que chegar lá e ter a personalidade para jogar. Exato. Se tiver a personalidade para jogar, pode até ganhar o jogo lá. Mas a gente sabe que o histórico não é esse. A dificuldade é muito grande. E quanto a combinar com o adversário, Abel... Principalmente ontem o Penharol não combinou nada com ninguém. Aérea, né? Não, o Penharol já foi. Do Flamengo ainda vai acontecer. Mas o Penharol combinou alguma coisa com os Strongers? Fez a parte dele. Foi lá e, repito a palavra do Bira, foi intransigente. É o que o Flamengo precisa fazer hoje. Não tem que combinar, tem que amassar, jogar, porque tem qualidade para isso. Tem um adversário do outro lado, é bom lembrar. Tem, mas tinha ontem também. É questão da atitude que você entra em casa. Foi uma grande atuação ontem. Mas é por quê? Porque tem atitude vencedora. O Léo Rodrigues acha que ontem não teve adversário, não. Natália Ferrão. É um adversário do mesmo nível. Eles brigam o tempo inteiro lá. Strongest e Bolívar pelo título local. Hora ganha um, hora ganha outro. Aliás, eles teriam que ter jogado no final de semana e combinaram lá com a federação, adiaram o jogo. Tem isso? Adiaram o jogo. Seria o clássico entre eles. União sinistra? Seria o clássico passenho, como eles dizem lá. Aí o jogo foi adiado para que os dois pudessem focar na Libertadores. E eu tenho, olha aqui, que é uma pergunta que eu tenho para a Natália. Depende aí, Eu gostaria que você falasse de Flamengo Bolívar, mas eu vi aqui, estava vendo aqui uma provável escalação do Bolívar. Patito Rodrigues, é isso? Tá fora? Patito provavelmente não joga. O Rafael disse que tá fora. Dores na perna esquerda. Patito, o Bruno Sávio também era dúvida. Não entendi essa sua pergunta, né? Bruno Sávio vai jogar, parece. Quem? Mas, ó, e o Chico da Costa foi embora. Sim. Eu tô mais com o pensamento do Eugênio, assim, com todo respeito ao Bolívar, que se vale muito ali da sua altitude, tem que atropelar. Maracanã não tem que pensar em nada, tem que fazer gol. Já fez uma vez. Então vai lá e garante o resultado. O Flamengo, mesmo com desfalques, tem qualidade técnica o suficiente para fazer isso. Se não vai ser um jogo primoroso coletivo, mas individualmente tem peças o suficiente para resolver o jogo. Eu concordo que o Flamengo é muito superior e num jogo normal, o Flamengo com efetividade, a tendência é golear. Mas a gente precisa entender que até o Bolívar evoluiu muito em relação ao que era nos últimos anos. O Bolívar também não é mais só aquele saco de pancadas, um time que vem pegando lastro de Libertadores. No ano passado consegue eliminar o Atlético Paranaense com boa atuação em Curitiba. Foi um time que teve personalidade para jogar fora de casa. É um time que já conhece o Flamengo da fase de grupos. Então, por tudo isso, eu vejo que tem ali alguma possibilidade de conseguir ser mais resistente, o que não significa que vá vencer no Maracanã. Dificilmente o Bolívar vai sair com um resultado de empate ou vitória no Maracanã. Mas o Flamengo precisa entender que mesmo que não venha uma goleada hoje, tem mais 90 minutos, difícil eu tenho sim, palpite. mas não impossível. O Bolívar contratou 2 brasileiros nessa janela de meio de ano. Perdeu um, né?
o Rafa falou, o Chico da Costa, que foi o artilheiro do time na fase de grupos, com 5 gols, ali inclusive fez um no Flamengo, na altitude, e para o lugar dele contratou o Fábio Gomes, centroavante que jogou recentemente no Atlético, no Vasco, sem muito brilho. É um jogador útil para bola aérea, com a bola no Mas eles vão usar muito Bola isso aérea é lá. um problema Isso, bom ó, também. Desculpa. Jogador útil Isso para só. quê? bola aérea. Fale, Rafael Marques. Bola aérea, preocupação? É, por aí, sim. É preocupação. Os números falam por si só, né? Certas estatísticas do futebol, elas valorizam muito a leitura técnica, comportamental de um time, né? O Flamengo está realmente vacilando nesse expediente, não é de hoje, e também é anterior à chegada do Tite. O próprio trabalho do Sampaoli, muito ruim no Flamengo no ano passado, também foi caracterizado por essas falhas de bola aérea defensiva, né? E isso independe muito de quem joga. Normalmente, com o Davi Luiz, o Flamengo tem até um pouco menos de problemas. O Davi Luiz tem um tempo de bola melhor para essas detenções das construções adversárias. Mas com os outros, por alguma razão, ou enfim. E também não é só culpa dos zagueiros, né? Todo o sistema defensivo, quando você tem um escanteio, uma falta lateral, os meias, os atacantes, todo mundo desce para poder marcar, para poder ocupar espaço. E aí, acho que tem a ver com posicionamento, acho que tem a ver com tempo de bola, acho que tem a ver com uma série de questões, circunstâncias próprias do jogo, que não tem a ver com o planejamento, com a planificação da comissão técnica do Flamengo para a partida. Quando a bola começa a rolar, não tem o controle, né? O jogo como diz o Tite, é um mecanismo vivo. Então tem várias questões, mas que é um problema, e o mundo sabe disso. E claro que o Flávio Robato não é diferente. Como técnico do Bolívar, ele vai tentar explorar isso de alguma forma, se não aqui, certamente lá. Eu não consigo imaginar algo muito diferente do que fizeram os últimos times que vieram enfrentar o Flamengo aqui, inclusive o Palmeiras, né? Muito linha baixa, marcação lá atrás, congestionando, tirando espaço, sentando na bola, fazendo cera, fazendo catimba. 1-0 contra, 2-0 contra, são resultados que para o Bolívar são aceitáveis para levar para La Paz e tentar a classificação lá. Flamengo no Maracanã vem de 27 jogos de invencibilidade, são 23 vitórias, 16 consecutivas. A última derrota foi em abril de 2019 para o Peñarol, na fase de grupos da Libertadores. Na época o time era comandado pelo técnico Abel Braga. Então essa força, essa magnética do Maracanã, ela é muito importante para o Flamengo. Os ingressos, os 56 mil colocados à venda, estão esgotados há 2 dias praticamente. Então mais uma vez, Maracanã lotado, toda aquela sintonia entre time e torcida que a gente está acostumado a ver já há algum tempo. Por isso eu acho que o Flamengo não vai faltar ao Flamengo condição para impor esse jogo que é necessário e inegociável hoje contra o Bolívar para poder ir mais tranquilo para La Paz. Gostei quando você falou dessa magnética. Foi uma palavra meio Jorge Beniana, meio Gilberto Giliana, maravilhosa. Fio Maravilha, né? A música. Fio Maravilha, é isso aí. Que depois teve que ser modificada para Filho Maravilha. Que hoje não seria nem reserva do reserva no time do Flamengo, né? Filho Maravilha hoje não teria a menor condição de pertencer, com todo respeito, ao elenco do Flamengo. Não tinha recursos técnicos para isso. Por falar em reserva, em elenco, até que ponto, amigo Breiler, Cebolinha faz falta ou pode fazer falta? Ou não, porque o elenco é maravilhoso, o Luiz Araújo que entra dá conta do recado? Para mim faz muita falta, ainda mais nesse tipo de jogo, no cenário que o Flamengo vai enfrentar hoje. Um Bolívar mais fechado, em que precisa abrir espaço, o Cebolinha vinha fazendo a diferença. Tanto é que jogou 10 minutos contra o Palmeiras e era o melhor em campo até então. Então é um jogador que faz uma boa temporada, apesar dos inúmeros problemas de lesão, tem sofrido com isso e agora fora da temporada. É uma perda significativa para o Flamengo, pensando no momento do Bruno Henrique, que está suspenso para esse jogo e também não tem conseguido fazer o que o Cebolinha faz, que é esse aproveitamento no 1 contra 1, a bola em velocidade. O Bruno Henrique, nessa temporada, tem sido até um cara participando mais do momento de construção, como o Luiz Araújo do lado direito, e o substituto, que é o Luiz Araújo, para mim, rende melhor do lado direito, cortando para dentro. Então, por tudo isso, mesmo que ele tenha marcado um gol contra o Palmeiras naquele primeiro jogo da Copa do Brasil, entrando por ali no lado esquerdo, não é o forte dele. Para mim, o Flamengo vai sentir muito a ausência do Cebolinha e de um jogador com essas características pelo lado esquerdo. Tanto é que no último jogo contra o Palmeiras, o Tite faz a troca. O Gerson vai jogar do lado esquerdo e o Luiz Araújo volta para o lado direito depois que sai o Cebolinha. Então é uma ausência muito sentida pelo Flamengo nessas circunstâncias de enfrentar adversário fechado.
Agora, como sentir tanto a ausência de um jogador que se machucou 6, 7 vezes no ano? Ele tem jogado pouco. É que quando joga, entrega. Fez a diferença. Quando joga, ele tem muita qualidade. Só que ele se machucou várias vezes no ano. Então o Flamengo já tá meio que automatizando jogar sem o Cebolinha. Habituado, né? Tá, porque aí você tem outras maneiras de ocupar, né? Sobe muito com o lateral, né? Especialmente quando é o Ayrton Lucas, vai ataca mais aquele espaço ali, faz compensações. Sim, se você tem o Cebolinha em boa forma para jogar 90 minutos, ele pode contribuir muito para o time. Mas o Flamengo tem outros caminhos também para gerar espaço, né? Especialmente quando essa bola passa no pé do Arrascaeta, aí sai... E do Gerson, que são hoje jogadores... Eu ia perguntar, o Gerson joga vôlei? Não, o Gerson, para mim, hoje, nesse recorte recente, o Gerson tem sido o jogador mais efetivo do Flamengo. Se a gente voltar aí 1 mês, 2 meses, ele é o cara que tomou conta do jogo. Claro, perto da área ali, o Arrascaeta tem muita qualidade. E é claro, quando chega no Pedro também. Então o Flamengo vai trabalhar muito em cima disso. Me preocupa a forma física de outro jogador fundamental que era o melhor do Flamengo no ano e caiu de produção, que é o De La Cruz. Se ele conseguir entregar chegada na área com recomposição defensiva por muito tempo, ele pode agregar ainda mais essa qualidade do ataque do Flamengo. E não descarte a chegada em velocidade, a chegada aguda pela direita do Wesley. Não é à toa, muita gente torce o nariz para o Wesley, mas não é à toa que ele está sendo vendido por 20 milhões de euros. É uma belíssima quantia. É muito dinheiro, porque ele tem um físico... Mais de 100 milhões, pô. Ele é muito forte, tem velocidade, chega ao fundo, e isso daí é importante para um jogo como esse, chegar ao fundo. O Flamengo muitas vezes peca, quando tem uma defesa adversária muito fechada, em afunilar demais o jogo. E ele hoje talvez precise usar mais o flanco, aquele jogador que atua mais. E Ayrton Lucas também, né? Lateral, do outro lado. O Ayrton Lucas de um lado e o Wesley do outro. O Wesley pode ser importante para dar essa profundidade, gerar essa bola de fundo para o Flamengo. Mas, como eu citei agora, listei aqui, são várias outras possibilidades que o Flamengo tem para compensar a ausência do Cebolinha. É isso aí, nação. Tá aí as informações do Flamengo, então, para a partida contra o Bolívar. Vamos ver o que vai acontecer, né? O Tite preparou o Flamengo aí para essa partida. E um detalhe importante, o Flamengo precisa golear para ir tranquilo para a partida de volta que acontece lá na Bolívia. A gente vai ficar de olho nessa partida, hein, nação? Olha, vamos torcer aí pro Mengão fazer uma boa partida na Libertadores da América. Coloca aí nos comentários seu palpite. Eu vou deixar meu palpite registrado aqui. Pra mim vai dar Flamengo 3-0. Esse é o meu palpite. Vamos ver o que vai dar. Tamo junto. A gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.